Agora vamos aqui analisar a situação do paralelismo. Ou seja, se me derem a reta A e quiserem que eu faça um plano paralelo a esta reta, dão-me alguns dados em relação ao plano, que são o ponto A, que pertence ao plano, e o ponto X, que é o ponto onde o plano interseta o eixo X. Poderiam dar-me, em vez de me dar o ponto X, poderiam dar-me, por exemplo, o ângulo que o traço faria, um dos traços faria com o eixo X, por exemplo, ou outro tipo de situação. Poderiam dizer-me que a reta paralela é, por exemplo, a sua reta de maior declive, ou uma das suas retas de maior declive, ou de maior inclinação. Portanto, em função do enunciado, que sabem que podem ser os mais variados possível, nós vamos então fazer a situação acontecer, que é, para um plano ser paralelo a uma reta, tem que conter uma reta paralela a essa reta. Cá está. Vou a A1 fazer paralela ao ponto à projeção 1 da reta A e vou no ponto 2, na sua projeção 2, fazer paralela também à reta A. Atenção que isto é na situação do ponto ser com afastamento e cota positivas. Se não for, tem que se terem atenção que as projeções têm que aparecer exatamente em A1 paralela a A1, em A2 paralela a A2. Portanto, agora já tenho uma reta da qual eu vou procurar os traços. Ora, cá está, H1, H2, e aqui em cima, resvés, muito resvés, mas pronto, consegui. Se não conseguirem, tem que se prolongar. F2, aqui o ponto. E já tenho um exercício resolvido, é tão simples quanto isto. Se este ponto tem que pertencer aos traços do plano, ou seja, é onde os traços do plano se intersetam no eixo X, é só fazer isto e tenho o plano que era pedido. Ficou assim um bocado estranho, que eu fiz sem dados específicos e por vezes acontecem este tipo de coisas. Quase que conseguia fazer um plano vertical. Se por acaso o plano que me fosse pedido, que eu vou fazer agora a vermelho, me dissessem que o seu traço frontal teria que fazer, por exemplo, 45 graus de abertura para a esquerda, melhor, 60 graus de abertura para a esquerda, em F2 faria 60 graus e depois passaria por H1. Se me dissessem que o plano tinha os traços coincidentes ou era perpendicular ao beta 24, teria que fazer isto, unir F2 a H1 para ter a certeza que os seus traços iriam ficar, portanto, F de π coincidente com H de π. E estes três planos e os outros todos que eu fizesse a passar por aqui e por aqui, nos seus traços, seria paralelo à reta A. Seriam todos paralelos à reta A. Continuando nos paralelismos, neste caso o que é que nós temos? Temos o início do exercício em que nos dão um plano, que já está definido pelos seus traços, e depois dizem-nos, ou pode não estar, mas neste caso está, e depois pedem-nos uma reta A, que seja paralela ao plano alfa e que tenha, por exemplo, a sua projeção horizontal a fazer 60 graus de abertura para a esquerda. Ou seja, eu consigo representar a sua projeção horizontal. A partir daqui já não consigo fazer mais nada a não ser que eu vá então utilizar o plano. Então o que é que eu tenho que fazer? Para uma reta ser paralela a um plano, tem que ser paralela a retas do plano. Assim como o plano, para ser paralelo a uma reta, tem que ter uma reta paralela a essa reta. Então, é tão simples quanto isto. Eu posso, em A1, fazer um paralelismo para o plano, qualquer, num sítio qualquer. Por exemplo, aqui. E vou fazer com que esta reta pertença ao plano. E esta é a projeção frontal da reta B, que é paralela à reta A. Então, se eu agora fiz no plano uma reta,
que será paralela à reta A, então agora é só chegar aqui à projeção 2 da reta B e em A fazer a projeção da reta A, a projeção frontal que era a que me faltava. Se vocês repararem no esquema, a reta, as duas retas são paralelas, uma delas pertence ao plano, portanto, a outra é paralela ao plano, porque é paralela a uma reta do plano. Agora vamos supor que o enunciado nos dizia que a reta A, que passa pelo ponto A, era paralela às retas de maior declive do plano. Então, ela teria que ter esta situação. Assim. Fazer 90 graus com, eu vou chamá-la C. Teria que fazer aqui 90 graus com o traço horizontal do plano quando eu a quisesse representar. Ok? Portanto, agora o que é que acontece? Vou ao plano, podia até já utilizar esta aqui, mas só para percebermos o esquema. Vou aqui ao plano, num sítio qualquer, fazer então uma reta de maior declive do plano. D1. Agora em A, cá está. Desculpem, esta é C, chama-se C. Cá está. Se no enunciado nos derem um plano de rampa e nos pedirem uma reta paralela a esse plano de rampa, como vocês veem, já temos alguns dados, ponto A dessa reta, a sua projeção frontal e agora preciso saber da projeção horizontal. Ora, o ponto A não vai pertencer ao plano, porque senão não seria uma reta paralela ao plano, mas sim uma reta do plano. Então o que é que eu vou fazer? Vou, da mesma maneira que fiz com o plano oblíquo, o que eu vou fazer é, no plano de rampa, num sítio qualquer, fazer uma reta que eu sei que pertence ao plano de rampa. Ou seja, que tem que ter os seus traços sobre os traços do plano. Cá está. Portanto, aqui é F2 da reta, aqui é F1, aqui é H1 e aqui é H2. Ao fazer isto, encontrei uma reta do plano que é paralela a A na sua projeção frontal. Então, para as duas retas serem paralelas, também tem que ter a sua projeção horizontal paralelas. Então, agora por A1 é fazer... Claro que isto não pode acontecer, mas como eu estou a fazer a caneta não consigo apagar. Cá está. Esta reta não pertence ao plano, se vocês virem aqui, né? F2 seria ali, portanto não está sobre, não pertence ao plano, não é o objetivo, mas é paralela a uma reta do plano. Ou seja, isto visto de lado será, visto no espaço, será uma coisa deste género, em que temos o plano, e depois temos no espaço uma reta que é paralela ao plano, a uma determinada distância, mais para cima, mais para baixo. Claro que o ponto A é do primeiro diedro, mas se o ponto A fosse de outro diedro qualquer, a regra seria exatamente a mesma. Agora, utilizando o que eu acabei de fazer para, por exemplo, fazer dois planos de rampa paralelos. Normalmente temos várias maneiras de fazer o mesmo exercício, mas reparando que se eu já me tivessem dado este plano definido pelos seus traços e quiséssemos um plano paralelo a ele, ok? E contivesse o ponto A, isto seria uma das formas. Começaria por fazer uma reta R do plano dado, uma reta R qualquer, exceto de perfil, porque de perfil não nos vai adiantar nada, portanto tem que ser uma reta oblíqua. Fazemos uma paralela a ela a passar por esse ponto A e agora, ao encontrarmos os traços dessa reta paralela, encontrei o plano que é paralelo ao primeiro e que contém o ponto A. Como é que eu poderia ter feito também? Poderia ter feito a terceira projeção, porque temos o eixo X, temos os traços do primeiro plano, temos aqui YZ, fazemos isto e assim temos a projeção lateral
do plano θ. E depois teríamos então o ponto A, vamos supor que é este, espero que dê certo, e passamos para aqui os dados, fazemos isto, temos aqui o ponto A, 3, e agora podemos fazer aqui um plano paralelo a este, temos então projeção de π, e aqui temos já, eu vou fazer agora a vermelho, temos então f de π e h de π.